Paz de Cristo, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e, como de costume, nós vamos ler um texto aqui e nós já vamos lendo e comentando esse mesmo texto que ele está em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, que começa dizendo assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Esse anjo aqui, as pessoas têm aquela ideia de ser algo sobrenatural, voando com asinha. Não, não é isso. Essa palavra anjo aqui, ela vem do grego ágilos, que quer dizer embaixador. E a raiz da palavra é ágo, que quer dizer guiar, conduzir. Ou seja, ao que guia, ao que conduz, ou embaixador. E o embaixador? Vamos entender um pouco sobre o embaixador. O embaixador é algo que está, por exemplo, o embaixador brasileiro, ele é posto lá nos Estados Unidos e ele trata somente os assuntos referentes ao Brasil lá nos Estados Unidos. Então, ele tem que ter amplo conhecimento dos assuntos aqui do Brasil para poder tratar lá. E se nós somos embaixadores do céu, nós também temos que conhecer as escrituras para tratar o assunto da nossa embaixada, que é o céu, porque nós não somos daqui, nossa pátria não é essa. Então, nós temos que conhecer diretamente os assuntos referentes ao céu para podermos tratarmos aqui, para todo aquele que precisa ouvir da palavra de Deus. Então, o anjo é aquele que conduz segurando com as mãos, né? Seguir acompanhando até um lugar, ou seja, então é alguém que está liderando, é como um pastor. Mas hoje, eles tiraram do nosso meio até a palavra pastor, colocaram de uma certa forma que não faz nem sentido, porque, por exemplo, lá atrás, quando Davi ele foi ungido a rei, e ele era pastor de ovelhas, e quando Samuel foi na casa do pai dele, né, ungí-lo, o que aconteceu? Davi estava no meio do mato lá com as ovelhas dele, padecendo frio, padecendo alguma necessidade, se furando em espinhos, com carrapichos, essas coisas todinhas, Davi passou, porque a característica de um pastor, para você ver, pastor é aquele que está lá junto com as ovelhas, agarrado com as ovelhas, usando aquele cajado, né? Que ele era torto assim na ponta e reto assim, né? Para quê? Quando a ovelha fosse muito longe, ele pegava com aquela partezinha tortinha assim, ó, agarrava pela patinha da ovelha e trazia para si. E a outra parte, se a ovelha estivesse andando fora do caminho, assim, fugindo da linha, o que ele fazia? Dava uma pancada para a ovelha voltar para o lugar. Então esse é o pastor. Pastor tem cheiro de ovelha porque pastor anda agarrado com a ovelha. Pastor ele tem que estar ali próximo. Hoje, a coisa mais difícil que tem é você conseguir falar com um pastor, o pastor não te atende, coloca um secretário para tratar, para você nem chegar direto a ele, entendeu? Então, ficou um patamar. E pastor não é um cargo. Pastor, na verdade, deveria ser uma função. Então, a função de cuidar. A função de quê? Conduzir segurando com as mãos, ou seja, agarrado ali, seguir acompanhando até um determinado lugar. Então, a minha função como pastor é o quê? Conduzir alguém. Não é fazer o que eles fazem hoje, entendeu? Porque hoje os pastores, os falsos pastores, né, que a maioria deles estão assim, o que eles estão fazendo? Eles chupam os ossos da ovelha, comem a gordura da ovelha, tira, tosqueia a lã da ovelha, né? E a lã era algo que dava muito dinheiro. Então você vê que hoje os pastores estão meio perdidos de foco. Então, anjo da igreja quer dizer o quê? Um pastor, né? Mas o sentido aqui, eu tive que falar bastante para entender o que é o sentido do pastor. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui no versículo um pouquinho mais para trás, aí no capítulo 1, no versículo 20, ele explica quem são as 7 estrelas e o que é os 7 candeeiros, né? Fica, vocês lendo todo o contexto aí do capítulo 1, vocês vão compreender melhor. Vamos lá, versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Olha aqui, ó. Só aqui já joga por terra mais uma vez aquela historinha do que eu não posso julgar. Você está vendo? O Senhor ele conhece nossas obras, ó, ou seja, nossas práticas, ele conhece. E tanto o teu labor, ou seja, o nosso trabalho, também é reconhecido por Deus, porque aqui ele está falando que viu, né? Como a tua perseverança. O que é perseverar? Perseverar é ter uma estabilidade, uma constância, manter aquela mesma perseverar, né? Fica claro assim. E que não pode suportar homens maus, porque esse homem mau aqui são os ímpios, ou seja, não pode suportar. E hoje você não pode declarar ninguém como ímpio, porque você não pode julgar.
não pode falar, e muitas das vezes as igrejas nem falam também, porque o irmão tinha um dízimo alto, então não pode falar, ele ajuda muito aqui, então a gente não pode condenar, não prega contra o pecado dele não, que é para não tirar o irmão da igreja, não tirar da presença de Deus, então ele permanece ali na presença ali, né, na tal presença que eles dizem ser de Deus, e sem se arrepender, sem abandonar a sua prática. Isso não é legal. E aqui a Bíblia está me exortando, olha só, que não pode suportar, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, então já naquela época tinham pessoas que estavam pregando um evangelho que não conferia com o evangelho de Cristo, não conferia com as escrituras, né? Então, o que isso nos remete? A Atos 17:11, em que os bereanos eles eram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eles anotavam o que estava sendo pregado, eles conferiam as escrituras para ver se essas coisas eram assim. A mesma coisa que o povo de Éfeso está fazendo aqui, ó. Eles se declaram e não são apóstolos, e os achaste mentirosos. Num livro aqui que eu tenho, olha o que diz aqui, ó. A igreja primitiva cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas, a fim de verificar a sua correção e fidedignidade bíblica. Ou seja, hoje você dentro de uma igreja, se você lê as escrituras e for falar, mas pastor, aqui a Bíblia manda fazer assim, o senhor faz... Ah, mas os tempos mudaram, não é bem assim não. Aí se você for, mas aqui, tudo bem, o tempo mudou para isso, e agora para isso aqui? O senhor faz assim, a Bíblia manda fazer assim. Ah, mas você não pode levantar contra o ungido, não toque no ungido, você está sendo uma ovelha rebelde, entendeu? Então hoje você não pode questionar. E se nós, aqui de acordo, nós temos que seguir as escrituras. E as escrituras aqui me mostram que eu tenho que voltar como eu era a igreja primitiva, a igreja. Embora... Você nota que Apocalipse 2 e 3 fala tem várias cartas aqui. A Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia. Tem várias cartas aqui. Mas ele só trata como se fosse uma igreja, ou seja, não tem plural. Então hoje, aqui perto da minha casa, eu tenho uma rua aqui que vai para o centro da cidade. Tem inúmeras igrejas, né, ao decorrer dessa rua. E nessa mesma rua, cada uma tem uma portinha, né? Aí dentro dessa portinha tem 4 membros ali, 5 membros, 3 membros, tem outra que fica só homem de um lado, só mulher do outro, é um troço que é complicado, entendeu? E por que aqui tinha essa unidade? Porque aqui eu vejo Éfeso, né? A carta, a igreja em Éfeso, era uma igreja e as outras eram todas elas contrárias. Hoje aqui, todo mundo diz que são de Deus, não é? Mas qual então que eu tenho que frequentar se cada uma tem uma vertente diferente e nem elas mesmas se concordam? Como é que eu fico diante disso? Então, tem alguma coisa errada, porque hoje eles dizem que eu não posso questionar, mas a Bíblia que falava aqui, ó, os apóstolos e que puseste à prova os que se diziam apóstolos e não eram, não são, né? E os achaste mentirosos, ou seja, o povo colocava à prova. Por quê? O povo examinava as escrituras, vem cá, você está pregando o que está errado aqui, ó, não está de acordo com as escrituras, não. Hoje você não pode fazer isso. Não é assim que funciona? Então o que está errado? A palavra mudou? As escrituras estão mentindo? Ou nós que estamos errados e não conseguimos identificar por falta das escrituras em nossas vidas? Vamos lá. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Isso aqui me remete diretamente a João 16:33, em que no mundo padeceríamos aflições. Mas o Cristo falou o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Então, mas você também vai vencer, né? É assim que o pessoal prega. Então, mas vamos lá. E essas perseguições aqui, o que ele está falando aqui, que suportasse as provas por causa do meu nome, porque a pregação do verdadeiro evangelho causa problema, tanto que Cristo não foi aceito nem dentro da própria casa dele, na própria cidade dele, ele não foi aceito. Por quê? Porque enquanto ele estava dando pão e peixe para todo mundo estava seguindo. Quando ele chegou lá no Sermão do Monte, quando ele baixou a madeira, mostrou como é que era o verdadeiro evangelho, todo mundo fez o quê? Foi-se embora. Não foi assim que aconteceu? Todo mundo foi embora. Então, queres vós também se retirar-vos? Foi quando ele perguntou para Pedro. E Pedro perguntou, para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, o que acontece? A pregação do evangelho, a maioria vai embora. Poucos foram que ficaram. Isso já era profético, tá? Na vida do próprio Cristo isso aconteceu. Então, hoje,
Esse povo aí, esses homens, esses pastores da mídia, esses falsos pastores da mídia, que estão pregando, arrastando multidões, por causa de quê? Porque não estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque se tivesse, não estava cheio daquele jeito, não. Porque a pregação do verdadeiro evangelho é navalha na própria carne de quem prega e para onde vai. Entendeu? Corta a própria carne. O evangelho confronta, o evangelho dói. Dói para quem prega e dói para quem ouve. Entendeu? Mas vamos lá. E não deixaste esmorecer. Ou seja, você tomou as pedrejadas, assim como aconteceu com Paulo, né? Tem gente que fala até que navio de crente não afunda. De Paulo afundou 3 vezes e Paulo era servo, tá? Não estava em pecado, não. Aí o que acontece? Quando diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, nesse contexto ali, o povo usa isso na prosperidade. Mas Paulo ali falando que não é nem tudo posso, é tudo suporto naquele que me fortalece. Paulo está falando que padeceu perseguição, sofreu aflição. Quantas vezes Paulo foi apedrejado, foi chicoteado, entendeu? E Paulo deixou de ser servo por causa disso? Não, não deixou. E é disso que ele está falando aqui, ó. E tem perseverança em suportar essas provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, eu sei por quê. O próprio Cristo falou o quê? Quando vos caluniarem, quando vos injuriarem, quando levantarem falso testemunho contra ti, faça o quê? Vá pro canto, chore, saia da igreja, não quero mais falar com ninguém, vou desviar. É isso que ele manda fazer ou manda você se alegrar? Alegrai, exultai. Então a gente precisa compreender que muitas das vezes também... Eu trabalhava com um cidadão que ele não pregava o evangelho, só dava mancada, fazia o que era errado, se escondia do serviço. Aí ele dizia que a perseguição era porque ele era crente. Até que um dia eu peguei e falei pra ele, falei, não é porque você é crente não. Essa perseguição que você está padecendo é simplesmente porque você está sendo mau caráter. Perseguição por causa do evangelho é quando você prega a verdade e o pessoal quer ficar chateado com você. Aí é outra coisa. Entendeu? Agora, se você é um mau caráter, está fazendo o que é errado e está sendo perseguido e ainda acha que é por causa de Cristo, vai se converter. Aí tem o versículo 4 aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor aqui vem do grego ágape, né, que também se traduz por boa vontade. Então, ele está chamando a atenção aqui, ó, tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o primeiro amor, abandonou a boa vontade. E quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente começa a querer já entrar no automático e você já não faz com aquele mesmo amor, com aquele mesmo entusiasmo, entendeu? Isso é bem complicado e ele está chamando aqui a atenção. Olha a repreensão veio aqui, entendeu? E essa repreensão... eu não sei porque os evangélicos hoje, eu não gosto nem desse termo evangélico, os servos, né? Eles não gostam de ser repreendidos. Mas por quê? Se o Senhor fala que ele corrige, quer dizer, repreende e corrige toda quanto ama. Então isso está em Apocalipse 3,19, né? Ele mesmo fala que repreende e castiga todos quanto ama. Mas por que hoje o povo não quer aceitar castigo, o povo não quer aceitar repreensão? A maioria, se você chamar para dar uma pancada na canela, mostrar que está errado a luz das escrituras, a primeira coisa que o crente fala é estar repreendido em nome de Jesus. Essa palavra, né, faz parte até daquele vocabulário evangeliquez, né? Melhor dizendo assim. Então ele está repreendendo aqui para você voltar a fazer as coisas por boa vontade, por primeiro amor. É disso que ele está falando, porque quando a gente inicia no evangelho com aquele amor que é gerado, como é que você fica diante do evangelho? Diante das coisas, entendeu? Você quer pregar para todo mundo, você quer levar todo mundo para a presença de Cristo, porque você sabe que é bom, você sabe que vai gerar salvação, então você quer conduzir todo mundo para lá. Então esse é o amor, essa é a boa vontade, é isso que Cristo quer. Então aqui, ó, voltaste a teu primeiro amor, que também se traduz por boa vontade. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha que lindo isso aqui. Lembra-te de onde caíste. Esse caíste aqui vem da palavra grega erepipto, né? Que quer dizer cair fora, né? Ou fora da promessa divina de salvação. Então, olha o que ele está falando aqui. Lembra do que tirou da presença de Deus, entendeu? Aí, o que você tem que voltar? Só você pode identificar. O que te fez afastar da presença de Deus? Se você que orava bastante não ora mais, você que lia muitas escrituras não lê mais, você que fazia a função id pregando, buscando as pessoas que necessitam e já não faz mais. Então, o que te afastou disso? Lembra disso, vai lá atrás. O que foi? Uma amizade indevida, foi o teu trabalho, foi uma conversa com quem não devia, foi um telefone de alguém que você anotou que não deveria ter anotado. O que foi? Então lembra de onde caíste, vai lá atrás, lembra disso, busca e arrepende-te. Olha o que ele fala. E arrepender aqui vem do grego, da palavra grega é metanoia, que é o quê? Que carece a mudança de entendimento, tem que mudar as suas práticas e você lembrar daquilo com peso, né? E não voltar a fazer mais. Então é disso que ele está falando aqui, ó. Lembra de onde caíste e arrepende-te. E volta, versículo 5, tá? De Apocalipse 2.
e volta à prática das primeiras obras. E se não, olha só, se não, olha o que ele está prometendo aqui. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele está prometendo aqui que vai tirar o teu candeeiro. Aí, essa palavra candeeiro me chamou a atenção. Eu fui buscá-la. A palavra candeeiro vem de uma palavra grega, lukínia, que vem da raiz leucos, né? A raiz da palavra é leucos, que quer dizer claro, brilhante, luminoso. E também se traduz por vestes brancas como sinal de inocência e pureza de alma. Ou seja, se ele vai tirar o teu candeeiro, aí preste atenção, a gente já entende que vai tirar a tua luz, vai tirar a tua claridade, vai tirar o teu brilho. E esse brilho vem através do quê? O Espírito Santo de Deus, ele vai tirar. Ele está prometendo aqui, entendeu? E a Bíblia também fala o quê? Lâmpada para os teus pés, para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. E ele está prometendo que vai tirar esse candeeiro de nós aqui. Então, mas caso você não se arrependa. Aí hoje eu vejo um montão de gente falando aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, não, porque Cristo já pagou minha dívida, a salvação eu não posso perder. Perde sim. Você não perde, por exemplo, eu vou pregar em determinado lugar, chega lá como aconteceu com Tiago, Paulo também, que foi morto por isso, né, pregando o evangelho, Pedro, entre todos os outros aí que morreram. Ninguém pode tirar a salvação deles. Por quê? Eles estavam em nome de Deus e morreram em nome de Deus. Então a salvação deles ninguém tira. Ainda que corte a minha cabeça, a salvação não será tirada. Mas aí é que tá. Ninguém pode tirá-la de mim, a não ser eu mesmo. É isso que a gente precisa compreender. Ninguém tira a salvação de mim, mas se eu permanecer no erro, não permanecer pecando, permanecer sem praticar as escrituras, eu não pratico para ser salvo. Eu pratico porque o meu Senhor é santo e ele disse, sede santos como aquele que vos chamou. Então o que eu faço? Se eu sou santo, quer dizer, o meu Senhor é santo, ainda que eu não consiga parecer com ele totalmente, eu não vou, porque eu não vou deixar de ser pecador, mas eu não posso deixar de tentar. A palavra perseverar, eu tenho que insistir, eu tenho que lutar, porque muitos do pecado não tem como evitá-los, mas a maioria deles eu posso evitá-los. Entendeu? Tem um monte de pecado que eu posso evitar. Entendeu? É só sair correndo, que o próprio Cristo muitas das vezes ele fugia da situação e a Bíblia fala o quê? Não se coloca em posição de tentação. Então o que eu tenho que fazer? É tentação? Foge, vai embora, sai de perto. Não tenta lutar, não. Vai lutar a guerra que você não consegue. Então vamos lá. Versículo 6, ó. Tens contudo a teu favor que odeia as obras do Nicolaíta. Preste atenção aqui, ó. Mais uma vez eu vou falar. O povo ensina aí que não pode julgar, né? Olha o que a palavra diz aqui. Tens contudo a teu favor que odeias as obras do Nicolaíta. No versículo 5, o Senhor deu uma pancada, ele repreendeu. No versículo 6, ele falou, agora eu tenho a teu favor, que tu odeia as obras do Nicolaíta. Você está vendo aqui que essa igreja que estava em Éfeso, uma igreja, tá? Não é essas várias que temos por aí, não. Eles odiavam as obras dos Nicolaítas, mas ele não odiava os Nicolaítas, você prestou atenção? Então, como é que eu não posso julgar? É aí que vem o falso entendimento, porque o próprio Cristo falou em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Reta justiça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego a sua prática, as suas obras, analiso à luz das escrituras e te mostro que você está errado. Claro que isso tem que ser em amor, tá? Não posso fazer isso arrogantemente, nem me vendo de cima, que sou mais santo. Não, não é isso. Eu tenho que fazer isso em amor. E olha aqui, ó, o Senhor mesmo reconheceu o que eles estavam fazendo lá atrás. E hoje a igreja não pode julgar, né? Porque se eu pregar contra o pecado, a igreja esvazia, o dízimo cai, a oferta cai, e isso não é interessante para as empresas evangélicas, né? Que o povo chama de igreja hoje aí, que na verdade são empresas, não igrejas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Os Nicolaítas, na época, né, lá atrás, eles eram uma seita que comprometiam a sua fé, a fim de tirar proveito das práticas pecaminosas da sociedade lá de Éfeso, do povo de Éfeso. O que acontece? Desculpa. Não é exatamente o que está acontecendo hoje, porque o povo, eles estão tirando proveito, comprometendo a fé deles, tirando proveito do pecado do povo, porque o povo o quê? O povo não quer ler Bíblia, o povo não quer orar, o povo não quer ter uma vida de santidade, mas o povo acha que está trabalhando para Deus simplesmente porque dá dinheiro dentro de uma igreja e acha que está sustentando a obra. A obra de Deus não é a construção. A obra de Deus é na tua vida, é na minha vida. Quando eu me compadeço em conhecer as Escrituras e mostrar para aquele outro que não conhece as Escrituras, essa é a obra de Deus. Então a obra de Deus não é a construção, a obra de Deus é a tua vida, é a minha vida. Entendeu? Então quando eu ajudo na obra é porque eu estou pregando para alguém.
Entendeu? Não é ajudar, porque hoje o povo tem aquela condição, aquela concepção de estar ajudando dentro das construções de tal forma, gastam tudo que tem, todos os seus haveres dentro das construções, mas não ajuda o próximo. Que nem lá, dentro do lado do Templo de Salomão, tem até o Áquio, né? Ele estava lá de frente, condenando que aquilo estava sendo feito. Muito dinheiro lá dentro investido, muito dinheiro já, o pessoal tudo dizendo eles que estavam cultuando a Deus, e um montão de gente padecendo frio na porta do que eles dizem que é templo de Deus, chamado lá Templo de Salomão. Entendeu? Bem na porta. Isso foi filmado. Tá na internet, é para quem quiser ver, né? Nos vídeos do Áquio lá. É bem complicado uma coisa dessa natureza. Então, hoje as igrejas elas perderam totalmente o seu sentido. Entendeu? Então aqui, ó, as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Ou seja, a palavra odeio aqui, ela nem precisava ser odeio. Ela poderia estar aqui detesto, que também se traduz por isso, do grego misel. Então, o que ocorre? O Senhor, ele odiava essas práticas, mas ele não odiava o pecador. Então, se eu pareço com Cristo, eu não tenho que odiar o pecador, tenho que odiar a prática dele. À luz das Escrituras, estender a mão para que ele saia. Mas como isso vai acontecer se a maioria hoje, por exemplo, aqui, eu conheço pessoas aqui que falam, não quero, o irmão, o próprio irmão, né? Irmão mesmo, irmão de sangue, entendeu? Eu não quero dentro da minha casa porque é macumbeiro. Ué, mas como é que ele vai se converter? Se ele acha que está errado, e como é que ele vai saber que está errado se você não chega perto dele para poder pregar e você não quer nem ele dentro da tua casa? Entendeu? Cara, a gente vai abrir a porta para todo macumbeiro? Não, não é bem isso. Mas aqueles que estão próximos a você, você tem que se associar a eles. Associar para você poder pregar as escrituras, tá? Mas não é praticar o que ele está fazendo, não. Mas como? Se hoje o macumbeiro vem numa calçada, você passa para outra. Como é que vai ser isso? Como é que eles vão se converter? Não estou falando só do macumbeiro, estou falando de todas as outras religiões aí que são altamente criticadas pelo povo evangélico. Né? Aí vem o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que lindo isso aqui. Quem tem ouvidos. Esse ouvidos aqui, não está falando disso aqui não. Esse ouvido vem do grego ous, que quer dizer faculdade de perceber com a mente, ou seja, entender e conhecer. Então, preste atenção aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, entenda o que os Espíritos diz às igrejas, o que o Espírito. Então, a gente precisa usar o nosso racional para poder entender o que o Espírito diz às igrejas. Mas como isso vai acontecer se a maioria das igrejas hoje ensina o povo a nem pensar? O povo não pode pensar, porque se você pensar... Como a gente já foi dito aqui, né, a respeito até do versículo 2, se o povo pensar, ele já é colocado como ovelha negra, ele é colocado como rebelde, ovelha rebelde, casa rebelde, é assim que é tratado. Embora eles estão contrariando as escrituras, você não pode falar nada. Você tem que ficar quieto e aceitar. Mas como isso? Já acontecia lá atrás. Entendeu? Gente se aproveitando da fé do outro, gente usando o nome de Cristo de maneira indevida, tudo isso acontecia lá atrás. Então vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. A palavra ao vencedor aqui, ela poderia também estar aqui, ó. Ao que conquistar, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, então tem que ter o quê? Uma perseverança, uma luta, uma constância, para que você um dia venha vencer e tenha direito de se alimentar dessa árvore da vida. É o que ele está falando aqui, mas é o que está acontecendo? O povo não está perseverando nem tentar. Tudo bem, eu não, de forma nenhuma vou deixar de ser pecador, mas nem por isso eu posso deixar de tentar. Eu tenho que tentar, eu tenho que insistir, eu tenho que perseverar. E como a maioria do povo hoje não conhece as escrituras, como é que você vai fazer o correto se você não conhece as escrituras? Nem para pregar. Agora aqui para finalizar, ó, ele está falando aqui, ó. Versículo 7. Ao vencedor, ao que conquistar, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore da vida. Nós vamos em Apocalipse 22. Olha o que vai nos dizer lá. Para encerrar aqui. Apocalipse 22. Vamos ler 22 do versículo 1. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha a árvore da vida aparecendo aqui, ó. Que se produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso aqui também está relatado em Gênesis 2, versículo 9. Versículo 3, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Onde que nunca mais vai haver maldição?
Já está falando do gozo eterno. Então, ó, quando você for se alimentar da árvore, né, a árvore da vida que ele está falando aqui, já é o gozo eterno de Deus, ó, porque nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, está falando aqui de vida eterna, ao lado do nosso Deus. Então, meus irmãos, que essa palavra venha entrar no nosso coração e que a gente venha confrontar verdadeiramente com o que está acontecendo hoje em nossos dias, porque nós já fugimos muito do que era para a gente não ter nem saído, que era o modelo da igreja primitiva. E eu vou fazer outros vídeos aqui para abrir nosso entendimento a respeito dessas cartas. A próxima será, se não me falha a memória, Esmirna. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.